Universo, tempo, espaço, galáxias, matéria, energia, gravidade, estrelas, luz e partículas. Imagine que cada átomo que compõe seu corpo hoje estava, há pouco mais de 4 bilhões de anos, flutuando em uma nuvem colossal de gás e poeira. O sistema solar, em sua forma mais primitiva, era apenas um berçário estelar denso, composto majoritariamente por hidrogênio e hélio. Algo perdido nas eras do tempo empurrou essa nuvem além de seu ponto de equilíbrio, iniciando um colapso gravitacional que daria origem a tudo o que conhecemos. Evidências guardadas em meteoritos antigos revelam assinaturas químicas de isótopos de ferro que só poderiam ter sido criados no coração de estrelas gigantes que explodem como supernovas. Isso sugere que nosso sistema emergiu em um aglomerado de milhares de estrelas, uma vizinhança cósmica agitada e violenta. No centro desse caos, a gravidade começou a concentrar a maior parte da matéria, formando uma esfera incandescente. O Sol, uma anã amarela típica, detém hoje 99,9% da massa de todo o sistema. Ele é o motor térmico que governa os destinos de todos os mundos ao seu redor. Em seu núcleo, a pressão e a temperatura são tão extremas que os núcleos de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando uma quantidade de energia quase inimaginável. A cada segundo, milhões de toneladas de matéria estelar são convertidas em radiação pura. Essa energia viaja por milhares de anos através das camadas internas da estrela antes de ser emitida para o espaço, como a luz que banha nossos dias. Ao redor dessa fornalha central, os restos de poeira e gás começaram a se agrupar em discos, formando os planetas. Olhando para a configuração atual, poderíamos supor que as órbitas sempre foram laços eternos e estáveis. No entanto, a história do nosso sistema é de transformação contínua e por vezes violenta. Os mundos rochosos internos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, contam histórias de passados que mal podemos reconhecer hoje. Mercúrio, por exemplo, é um mistério de metal e rocha, com um núcleo de ferro desproporcionalmente grande que desafia as teorias simples de formação planetária. Ele parece uma relíquia de um impacto colossal ou de uma migração orbital que o aproximou demais do calor escaldante do Sol. Vênus, frequentemente chamado de gêmeo da Terra devido ao seu tamanho e composição semelhantes, esconde sob seu manto espesso de nuvens de ácido sulfúrico um dos cenários mais hostis do sistema. Mas nem sempre foi assim. Dados coletados por décadas de missões espaciais indicam que, em um passado distante, Vênus pode ter sido um mundo azul, coberto por oceanos de água líquida que perduraram por talvez 2 bilhões de anos. Modelos climáticos sugerem a existência de um planeta habitável, muito parecido com o nosso, antes que um efeito estufa desenfreado transformasse sua superfície em um deserto de pressão esmagadora e calor capaz de derreter chumbo. A água que um dia preencheu suas bacias evaporou e se perdeu no espaço, deixando para trás um monumento ao que acontece quando o equilíbrio térmico de um mundo se rompe. Mais adiante, encontramos Marte, o deserto avermelhado que hoje captura nossa imaginação. Ele é um mundo de extremos, abrigando o maior vulcão do sistema, o Monte Olimpo, que se eleva a 26 quilômetros de altura. Embora hoje Marte seja um lugar frio e seco, sua superfície está marcada por cicatrizes de antigos rios, deltas e bacias que contam a história de um planeta, onde a água fluiu em abundância. A evidência geológica é inequívoca. Marte já foi um lugar com atmosfera densa e condições que poderiam ter suportado a vida como a conhecemos. No entanto, sendo um planeta menor, ele perdeu seu calor interno e seu campo magnético protetor, permitindo que o vento solar corresse sua atmosfera ao longo de bilhões de anos. A busca por sinais de vida em Marte não é apenas uma curiosidade científica, mas uma busca por nossa própria origem. Robôs sofisticados agora percorrem suas crateras, analisando rochas que podem conter bioassinaturas preservadas por eras. Em locais como o Bacia Eridânia, acredita-se que tenham existido fontes hidrotermais semelhantes às que, na Terra, podem ter sido o berço da biologia. A preservação geológica de Marte é superior à da Terra em certos aspectos, pois o planeta não possui o ciclo de placas tectônicas que recicla e destrói as rochas mais antigas em nosso mundo. Marte é, portanto, um laboratório congelado no tempo, guardando segredos de um período em que o sistema solar
era um lugar muito mais vibrante e interconectado. Enquanto exploramos esses vizinhos, percebemos que a Terra ocupa uma posição privilegiada, mas não necessariamente única em sua história. A narrativa do Sistema Solar não é linear. É um ciclo de mundos que entram e saem de zonas de habitabilidade conforme o Sol evolui e os próprios planetas mudam. No futuro distante, conforme o Sol se tornar mais brilhante e quente, as regiões onde a água líquida pode existir se deslocaram para as fronteiras externas. Mundos hoje congelados e inertes, como as luas de Júpiter e Saturno, podem ver seu primeiro degelo, enquanto os planetas rochosos internos se tornam relíquias queimadas de seu antigo esplendor. A exploração desses corpos celestes nos força a confrontar nossa própria fragilidade. Vênus serve como um aviso sobre o destino de atmosferas saturadas, enquanto Marte nos mostra as consequências de um planeta que perde seu fôlego vital. Cada sonda que enviamos, como a Parker Solar Probe, que mergulha na coroa solar para entender o comportamento de nossa estrela, ou os rovers que enfrentam os 7 minutos de terror para pousar no solo marciano, é um passo para entender a mecânica desse grande relógio cósmico. A complexidade do Sol vai além do que os olhos podem ver. Sua atmosfera, composta pela fotosfera, cromosfera e pela misteriosa coroa, exibe temperaturas que aumentam conforme nos afastamos da superfície, um paradoxo térmico que os cientistas ainda tentam desvendar completamente. Explosões solares e ejeções de massa coronal lançam partículas carregadas pelo espaço, interagindo com os campos magnéticos dos planetas e criando espetáculos como as auroras, mas também representando desafios para nossa tecnologia moderna. O Sol não é apenas uma fonte de luz constante, é uma estrela dinâmica, cujos ciclos de atividade influenciam diretamente o clima e a segurança espacial de todo o sistema. A transição entre os pequenos mundos rochosos e os gigantes gasosos é marcada pelo cinturão de asteroides, uma região de caos cósmico onde milhões de corpos celestes orbitam, impedidos de se tornarem um planeta pela influência gravitacional massiva de Júpiter. Esses fragmentos são fósseis da formação do Sistema Solar, amostras intocadas da química original da nuvem protossolar. Alguns desses objetos, ocasionalmente executados de suas órbitas, cruzam o caminho dos planetas internos, trazendo consigo tanto a ameaça de destruição quanto os ingredientes essenciais para a vida, como água e compostos orgânicos. Observar o cosmos é, fundamentalmente, um exercício de humildade. A Terra, vista das profundezas do espaço, é apenas um ponto azul pálido, uma fração mínima em uma arena cósmica vasta. As disputas humanas e as preocupações cotidianas parecem insignificantes diante da escala de tempo e espaço revelada pela astronomia. No entanto, essa mesma escala destaca nossa responsabilidade. Se somos, até onde sabemos, a única consciência capaz de observar e compreender esses processos, a preservação do nosso pequeno refúgio torna-se o imperativo mais absoluto. A jornada de exploração está apenas começando. Cada nova descoberta, seja um exoplaneta orbitando uma estrela distante ou uma nova análise de uma rocha lunar, expande nossa compreensão de como os sistemas planetários se formam e evoluem. O Sistema Solar é um lugar de transformações contínuas, onde a vida pode ter migrado entre mundos através de meteoritos no início da história, em um processo conhecido como panspermia. Se Marte e Vênus um dia foram habitáveis, a questão de estarmos ou não sozinhos torna-se ainda mais profunda. Por que a vida floresceu aqui e, aparentemente, silenciou-se ao lado? As respostas podem estar escondidas em cavernas lunares e marcianas, protegidas da radiação severa da superfície. Espeleologistas e astrônomos agora olham para o subsolo como a próxima grande fronteira para a busca de vida e para o estabelecimento de bases humanas. A ideia de nos tornarmos uma civilização multiplanetária não é apenas um sonho de ficção científica, mas uma estratégia de sobrevivência a longo prazo diante da natureza mutável do nosso sistema. A evolução tecnológica nos permitiu ver o que era invisível para os pioneiros da astronomia. Mundos como Netuno, descobertos inicialmente através de cálculos matemáticos, antes de serem observados visualmente, revelam agora atmosferas violentas com ventos supersônicos e tempestades que vêm e vão em questão de anos. A diferença de calor residual entre planetas semelhantes sugere que suas histórias de formação foram distintas, marcadas por colisões
e processos internos que ainda não compreendemos totalmente. A matéria que compõe o Sol, os planetas e nós mesmos é o resultado de uma alquimia nuclear que ocorreu há bilhões de anos. Somos poeira de estrelas, tentando entender o próprio universo do qual fazemos parte. A cada ciclo de observação e descoberta, reafirmamos nossa conexão com esse sistema imenso e dinâmico. A exploração do sistema solar é a história da nossa busca por contexto, por identidade e por futuro, em um universo que é, ao mesmo tempo, belo, diversificado e profundamente misterioso. A luz solar que atinge o topo das nuvens de Vênus revela um mundo que, à primeira vista, parece um farol de pureza no céu noturno. No entanto, ao atravessarmos essa barreira de ácido sulfúrico, encontramos um cenário de pesadelo geológico. Vênus é o exemplo mais radical de como o destino de um planeta pode ser selado por processos atmosféricos. Com uma pressão na superfície 90 vezes superior à da Terra, caminhar em Vênus seria comparável a estar a 900 metros de profundidade no oceano terrestre. A temperatura média de 465 graus Celsius não é apenas um detalhe climático, é uma sentença que impede a existência de qualquer água líquida e desafia a integridade de quase todos os metais conhecidos. O mistério de Vênus reside no fato de que ele e a Terra começaram de forma quase idêntica. Ambos possuem tamanhos similares, densidades próximas e foram formados na mesma região da nebulosa protossolar. No entanto, enquanto a Terra desenvolveu um ciclo de carbono que atua como um termostato planetário, Vênus perdeu o controle. O dióxido de carbono, em vez de ser aprisionado em rochas carbonatadas através do ciclo das placas tectônicas e da presença de oceanos, acumulou-se na atmosfera. Isso criou um cobertor térmico impenetrável. A radiação solar entra, mas o calor não consegue escapar, gerando o efeito estufa mais extremo do sistema solar. Estudos recentes de modelagem climática sugerem que Vênus pode ter mantido condições temperadas por bilhões de anos. Imagine um mundo com céus azuis e oceanos rasos que duraram até cerca de 700 milhões de anos atrás. O que causou a transformação catastrófica ainda é objeto de intenso debate. Alguns cientistas apontam para erupções vulcânicas massivas e simultâneas que liberaram quantidades tão vastas de gases que os mecanismos de remoção do planeta foram simplesmente sobrecarregados. Outros sugerem que a proximidade com o Sol tornou a evaporação dos oceanos inevitável, e uma vez que o vapor de água, que também é um gás de efeito estufa, atingiu a alta atmosfera, ele foi dissociado pela luz ultravioleta, permitindo que o hidrogênio escapasse para o espaço para sempre. A exploração de Vênus é uma das tarefas mais difíceis da astronáutica. As sondas soviéticas do programa Venera, as únicas a transmitir imagens da superfície, sobreviveram apenas por períodos curtíssimos, algumas por pouco mais de 1 hora, antes de serem esmagadas e cozidas pelo ambiente hostil. As imagens que enviaram mostram planícies de rochas afiadas, iluminadas por uma luz alaranjada e difusa, sob um céu perenemente nublado. Não há sombras nítidas em Vênus. A atmosfera é tão densa que a luz é espalhada em todas as direções, criando uma claridade opressiva e uniforme. A análise da geologia venusiana revela uma superfície relativamente jovem, com poucos registros de crateras de impacto antigas. Isso indica que, em algum momento da sua história, o planeta passou por um evento de renovação global, onde a lava cobriu quase toda a superfície, apagando os vestígios do seu passado mais remoto. Essa atividade vulcânica sugere que, embora não tenha placas tectônicas como as da Terra, Vênus possui mecanismos internos de liberação de calor que operam de maneira episódica e violenta. A ausência de um campo magnético global forte também contribui para a sua vulnerabilidade ao vento solar, reforçando a ideia de que o interior do planeta resfriou ou se comporta de forma fundamentalmente diferente do núcleo terrestre. A busca por vida em Vênus mudou de foco da superfície para as nuvens. A cerca de 50 quilômetros de altitude, as condições de pressão e temperatura são surpreendentemente semelhantes às da Terra. Ali, no meio das camadas de nuvens, alguns pesquisadores especulam sobre a possibilidade de micro-organismos extremófilos que poderiam sobreviver em gotículas de líquido. A detecção controversa de fosfina na atmosfera venusiana, anos atrás,
reacendeu o interesse por missões que possam coletar amostras dessas nuvens. Mesmo que a fosfina tenha explicações abióticas, o fato de Vênus ser quimicamente ativo e complexo mantém o planeta no centro das investigações sobre habitabilidade. A comparação entre a Terra e Vênus nos ensina sobre a fragilidade da nossa própria existência. O equilíbrio que permite a vida em nosso mundo depende de uma rede intrincada de interações entre a geologia, a atmosfera e a biologia. Vênus é o espelho que nos mostra o que acontece quando um desses pilares colapsa. Ele é o testemunho de que o tamanho e a composição não garantem um destino hospitaleiro. A posição de um planeta em relação à sua estrela define as cartas iniciais do jogo, mas é a evolução da sua atmosfera que determina se o jogo continuará por bilhões de anos ou se terminará em um deserto estéril. Enquanto Vênus representa o excesso de atmosfera, o cinturão de asteroides nos oferece uma visão da matéria primordial que nunca chegou a formar um mundo completo. Corpos como Ceres, o maior objeto do cinturão, exibem sinais de atividade geológica e até a presença de água congelada. Ceres é classificado como um planeta anão, um elo entre os mundos rochosos internos e os gigantes gasosos externos. A presença de depósitos de sais brilhantes em suas crateras sugere que o líquido pode ter existido em seu interior até tempos geológicos recentes. Isso expande nossa definição de onde procurar por ambientes que possam sustentar a química pré-biótica. A dinâmica gravitacional do Sistema Solar é governada por Júpiter. Sua massa colossal atua como um escudo, desviando cometas e asteroides que, de outra forma, poderiam atingir a Terra com mais frequência. No entanto, Júpiter também é um perturbador, cujas ressonâncias orbitais impediram a formação de um planeta entre ele e Marte. Essa dualidade é uma característica constante do cosmos. A mesma força que protege pode ser a causa da instabilidade. A arquitetura do sistema não é estática. Os planetas migraram de suas posições originais durante os primeiros milhões de anos, em um processo descrito por modelos como o de Nice, onde os gigantes gasosos trocaram de lugar e lançaram trilhões de objetos para as bordas externas e para o interior do sistema. A exploração de Marte, por outro lado, oferece um contraste direto com Vênus. Se Vênus é o inferno de pressão e calor, Marte é um deserto de frio e vácuo. No entanto, Marte preserva as evidências de que a água líquida não foi apenas uma fase passageira, mas uma característica persistente da sua superfície. A cratera Jezero, onde o rover Perseverance opera hoje, é um antigo delta de rio, um lugar onde a água fluiu e depositou sedimentos há bilhões de anos. A escolha deste local não foi acidental. Deltas na Terra são excelentes para preservar matéria orgânica. Ao perfurar e coletar amostras dessas rochas, estamos buscando os fósseis químicos de uma biosfera que pode ter existido quando Marte ainda era um mundo azul. A atmosfera de Marte é tênue, composta majoritariamente por dióxido de carbono, com menos de 1% da pressão da Terra. Essa finura atmosférica significa que o planeta não consegue reter o calor solar de maneira eficaz, resultando em flutuações de temperatura que podem variar de 20 graus Celsius ao meio-dia para menos de 80 graus negativos à noite. Além disso, a ausência de uma camada de ozônio permite que a radiação ultravioleta esterilize a superfície, mas a esperança reside no que está abaixo do solo. Dados de radar sugerem a existência de depósitos de gelo e possivelmente lagos de água salgada sob as calotas polares e em cavernas subterrâneas. Tubos de lava, formados por antiga atividade vulcânica, são vistos como refúgios ideais para futuras missões humanas e para a busca por vida microbiana. Nessas estruturas naturais, a radiação é bloqueada e a temperatura é muito mais estável. A ideia de que a vida possa ter se retirado para o subsolo conforme a superfície se torna inabitável é uma das hipóteses mais fortes da astrobiologia moderna. Explorar essas cavernas exigirá uma nova geração de robôs capazes de navegar em terrenos tridimensionais complexos, longe da comunicação direta com a Terra. O paradoxo de Marte é que, embora pareça morto, ele exibe sinais de mudanças sazonais. Nuvens de gelo seco e de água se formam em sua atmosfera, e tempestades de poeira podem crescer até envolver todo o planeta por meses. Pequenos fluxos de materiais, observados em encostas,
sugerem processos ativos que ainda não compreendemos totalmente. Marte é um mundo em transição, uma lição sobre como o tamanho de um planeta dita sua longevidade geológica e atmosférica. Sendo menor que a Terra, seu núcleo esfriou mais rápido, desligando o seu dínamo magnético e deixando-o desprotegido contra a erosão do vento solar. A jornada de exploração desses mundos nos mostra que a Terra é uma exceção temporária ou um padrão raro. O estudo de Vênus e Marte não é apenas sobre planetas distantes, é sobre entender as fronteiras da vida. Se descobrirmos que a vida surgiu de forma independente em Marte, mesmo que tenha se extinguido, isso mudaria nossa percepção do universo. Significaria que a vida é um processo comum, que surge sempre que as condições mínimas são atendidas. Se, por outro lado, Marte e Vênus sempre foram estéreis, apesar de seus passados úmidos, a singularidade da Terra se torna ainda mais profunda e enigmática. As missões atuais e futuras, como a missão Europa Clipper, que investigará a lua gelada de Júpiter, ou a Dragonfly, que voará nas densas nuvens de Titã, continuam essa busca por habitabilidade em lugares inesperados. O sistema solar revela-se como um mosaico de mundos, cada um com uma solução diferente para o enigma da existência. A tecnologia nos permite agora tocar esses solos, analisar suas químicas e olhar para o passado através da geologia. Estamos no limiar de responder se a biologia é um fenômeno planetário universal ou um acidente singular do nosso pálido ponto azul. A interconexão entre todos esses corpos celestes é evidente. A água que bebemos hoje pode ter sido entregue por cometas vindos das regiões mais frias do sistema durante o grande bombardeio tardio. A energia que move nossa civilização vem de uma estrela que está no meio da sua vida estável. Entender o sistema solar é entender a nossa linhagem cósmica. Cada planeta, cada lua e cada asteroide guarda uma peça do quebra-cabeça que explica por que estamos aqui e para onde podemos ir. A exploração espacial é a ferramenta que usamos para decifrar essa história, transformando pontos de luz no céu em mundos tangíveis, ricos em detalhes e repletos de segredos que aguardam para serem revelados. A complexidade das atmosferas, a violência dos impactos, a lenta evolução dos núcleos planetários e a dança gravitacional que mantém tudo em ordem compõem a narrativa da nossa vizinhança. À medida que avançamos, a distinção entre a ciência da Terra e a ciência planetária desaparece. Tornamo-nos geólogos galácticos, meteorologistas solares e historiadores do tempo profundo. O desafio de Marte e o aviso de Vênus permanecem como os dois pilares que emolduram nossa compreensão atual do que significa ser um planeta vivo em um universo vasto e indiferente. A persistência humana em enviar máquinas para esses lugares extremos reflete nossa necessidade inata de explorar. Não nos contentamos em apenas observar, queremos medir, tocar e, eventualmente, habitar. A colonização de outros mundos, começando pela Lua e depois Marte, é vista por muitos como o próximo passo lógico na nossa evolução. No entanto, esse passo exige que primeiro compreendamos as lições que esses mundos nos oferecem. Vênus nos ensina sobre o clima, Marte nos ensina sobre a história, e ambos nos lembram de que a estabilidade é um privilégio, não um direito garantido pela física. A cada nova imagem em alta definição enviada por nossos robôs, a distância entre nós e os outros planetas diminui. Marte já não é um deus da guerra, mas um deserto de areias silicosas e céus rosados. Vênus não é mais apenas a deusa da beleza, mas uma fornalha de nuvens ácidas. Essa desmistificação não retira a maravilha. Pelo contrário, ela a aprofunda. A beleza real reside na complexidade dos processos naturais, na elegância das órbitas e na resiliência da matéria, que, sob as condições certas, organiza-se para questionar sua própria origem. Antítese. Diante da vastidão do sistema solar e da constatação de que mundos como Vênus e Marte falharam em sustentar a vida complexa, surge uma interrogação que ecoa pelos corredores da astrofísica e da filosofia. Se planetas com características tão próximas das terrestres são comuns no início de sua formação, por que o silêncio cósmico é tão absoluto? Esta questão nos leva ao conceito do grande filtro, uma barreira teórica que sugere a existência de uma etapa na evolução da vida que é extremamente difícil de superar. Ao observarmos as cicatrizes de Marte
e a atmosfera sufocante de Vênus, começamos a considerar que o destino desses mundos não foi um acidente isolado, mas talvez o resultado de leis planetárias que favorecem a estabilidade a longo prazo, a busca por inteligência extraterrestre e a análise da habitabilidade planetária colidem em um paradoxo. Por um lado, as leis da física e da química são universais. Por outro, a persistência de condições ideais para a biologia parece ser uma anomalia estatística. Vênus e Marte servem como os dois lados de uma moeda de advertência. Um representa o excesso de energia e retenção gasosa, o outro, a perda de calor e proteção atmosférica. Se o grande filtro estiver atrás de nós, a Terra é um milagre de sobrevivência. Se ele estiver à nossa frente, o fim da habitabilidade em nossos vizinhos pode ser o prenúncio do nosso próprio futuro tecnológico ou biológico. A transição da vida simples para a vida complexa e, posteriormente, para civilizações capazes de sinalizar sua presença através do espaço, exige bilhões de anos de estabilidade climática ininterrupta. Marte teve água, mas não teve tempo. Vênus tinha tamanho, mas não tinha o mecanismo de reciclagem de carbono adequado. A Terra, por uma série de coincidências geológicas, incluindo a presença de uma lua grande que estabiliza sua inclinação axial e um campo magnético robusto, conseguiu manter o fio da vida intacto. No entanto, ao estudarmos a história desses planetas, percebemos que a fronteira entre um jardim biológico e um deserto mineral é muito mais estreita do que gostaríamos de admitir. A discussão sobre a raridade da Terra ganha força quando analisamos a proteção que o sistema externo nos oferece. Júpiter e Saturno, com suas massas colossais, não são apenas gigantes de gás e gelo. Eles são os guardiões gravitacionais que moldaram o ambiente onde a vida pôde florescer. Sem a influência de Júpiter para limpar o sistema interno de detritos espaciais massivos, a frequência de impactos catastróficos na Terra poderia ter impedido qualquer evolução além dos micro-organismos unicelulares. A arquitetura do sistema solar parece ter sido desenhada por uma série de eventos casuais que criaram uma zona de calmaria em meio à tempestade cósmica. Contudo, essa mesma arquitetura que nos protegeu também selou o destino dos outros. A migração dos gigantes gasosos durante a infância do sistema lançou asteroides e cometas em rotas de colisão que alteraram para sempre as superfícies de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Enquanto a Terra se recuperou, transformando o bombardeio em uma fonte de água e minerais, Marte foi perdendo sua capacidade de regeneração conforme seu núcleo esfriava. A interrupção do campo magnético marciano foi o ponto de virada. Sem o escudo contra o vento solar, a atmosfera foi arrancada partícula por partícula, transformando um mundo potencialmente vibrante em uma relíquia gelada. A antítese aqui é clara. A habitabilidade não é um estado estático, mas um equilíbrio dinâmico e precário. O conceito de zona habitável, a distância em relação à estrela onde a água líquida pode existir, é frequentemente simplista. Ela não leva em conta a evolução da estrela nem a dinâmica interna do planeta. Vênus está tecnicamente próximo da borda interna dessa zona, e Marte da externa. Ambos falharam por razões que vão além da sua localização espacial. Isso nos obriga a reavaliar a busca por exoplanetas. Encontrar uma Terra 2.0 em termos de massa e distância pode não ser suficiente se o planeta não possuir um campo magnético ou uma geologia ativa. A exploração das luas de Júpiter e Saturno traz um novo elemento para essa discussão. Europa, Encélado e Titã são mundos que desafiam a lógica solar tradicional. Longe do calor do Sol, eles encontram energia através de forças de maré gravitacional. Oceanos de água líquida escondidos sob crostas de gelo representam uma forma alternativa de habitabilidade, uma que não depende da atmosfera. Mas mesmo nesses locais, a vida, se existir, estaria presa sob quilômetros de blindagem congelada, incapaz de desenvolver tecnologia ou de observar o universo acima. O silêncio cósmico persiste, talvez porque a vida complexa exige não apenas água, mas uma superfície exposta a um céu limpo e uma atmosfera estável por anos. Ao confrontarmos os destinos de nossos vizinhos, somos levados a questionar se a humanidade está sozinha, não por falta de vida no universo, mas por falta de tempo para que essa vida se torne consciente. O grande filtro pode ser simplesmente a instabilidade inerente aos sistemas planetários.
Asteroides, supernovas próximas, instabilidades climáticas e a própria evolução estelar são obstáculos constantes. A história de Marte e Vênus sugere que a maioria dos planetas que começam com potencial biológico acaba perdendo a corrida contra a entropia antes que uma civilização possa emergir. Esta perspectiva altera profundamente nossa motivação para a exploração espacial. Se a Terra é uma exceção tão rara, a preservação do nosso ambiente torna-se um dever cósmico. No entanto, a mesma ciência que nos alerta sobre a fragilidade terrestre nos oferece as ferramentas para tentar superar o destino que abateu nossos vizinhos. Colonizar Marte ou estabelecer bases na Lua não é apenas uma questão de curiosidade, mas uma tentativa de colocar os ovos da consciência em mais de um cesto planetário. Estamos tentando trapacear o grande filtro, estendendo nossa presença para além das fronteiras de um único mundo. O estudo das rochas lunares e marcianas, a análise da química das atmosferas de exoplanetas e o monitoramento constante do Sol formam uma rede de vigilância que nos permite entender os riscos. Aprendemos que o Sistema Solar é um lugar de mudanças lentas, mas inevitáveis. A Terra tem um prazo de validade ditado pela evolução do Sol. Em algumas centenas de milhões de anos, o brilho solar aumentará o suficiente para desencadear na Terra o mesmo processo que destruiu Vênus. O oceano terrestre irá ferver e a vida como a conhecemos deixará de existir. Somos passageiros de um navio que, embora magnífico, tem um destino final traçado pelas leis da física. O que nos diferencia de Marte e Vênus é a capacidade de entender esse destino e agir sobre ele. A exploração espacial é a nossa resposta ao silêncio do cosmos. É a tentativa de garantir que a história da consciência não termine como as bacias secas de Marte ou as planícies calcinadas de Vênus. Cada sonda que atravessa o espaço, cada telescópio que perscruta o escuro, é um manifesto contra a extinção. Estamos buscando não apenas outros seres, mas uma forma de garantir que nós mesmos continuemos a existir. A narrativa do Sistema Solar, portanto, deixa de ser apenas uma descrição de planetas e órbitas para se tornar uma lição sobre a sobrevivência da inteligência. A antítese nos mostra que o universo não é um lugar hospitaleiro que espera para ser preenchido, mas um ambiente rigoroso onde a vida é a exceção. O silêncio de Marte e o calor de Vênus são lembretes constantes de que a estabilidade é um dom raro. À medida que olhamos para as estrelas, não buscamos apenas novos mundos, mas uma compreensão mais profunda do nosso próprio lugar na cronologia do tempo. A jornada pelos limites do sistema, desde o calor de Mercúrio até o frio abissal de Plutão e além, revela um cenário de diversidade extrema. Mas é no contraste entre os três mundos rochosos centrais que encontramos a essência da nossa busca. Onde houver água, pode haver história. Onde há fogo, há aviso. E onde há vida, há a responsabilidade de compreender ambas. A exploração do Sistema Solar é a maior aventura intelectual da nossa espécie, pois nela descobrimos que somos a voz do universo tentando narrar sua própria trajetória através do caos e do tempo. Através dos olhos de robôs e da mente de cientistas, transformamos o Sistema Solar de um conjunto de pontos luminosos em um mapa de possibilidades e avisos. A geologia comparada nos ensina que cada detalhe importa: a massa do planeta, sua distância da estrela, a presença de um satélite, a composição do seu núcleo. Tudo converge para o momento presente, onde uma espécie se levanta para olhar para trás e perguntar: por que aqui? E mais importante, até quando? As respostas continuam escondidas sob as areias de Marte e as nuvens de Vênus, esperando que nossa perseverança e tecnologia as tragam para a luz da consciência. A exploração espacial é, em última análise, um ato de esperança. É a crença de que, apesar das probabilidades estatísticas e dos filtros planetários, a consciência pode encontrar um caminho para a permanência. Ao estudarmos os mundos mortos, aprendemos a valorizar o mundo vivo. E ao planejar viagens para além da nossa atmosfera, estamos escrevendo o próximo capítulo de uma história que começou em uma nuvem de poeira e gás há 4 bilhões de anos. Uma história que agora, pela primeira vez, tem um narrador capaz de imaginar o futuro. Síntese. A reconciliação entre o deserto gélido de Marte e a fornalha asfixiante de Vênus
não reside apenas na observação de suas falhas, mas na compreensão de que a vida e a geologia são partes de um único sistema integrado. A síntese que emerge da nossa exploração espacial é que a habitabilidade é um processo biológico tanto quanto geofísico. Ao olharmos para a Terra, percebemos que ela não é apenas um cenário onde a vida acontece, mas um mundo ativamente moldado pela biologia para permanecer habitável. Esta percepção altera o foco da nossa busca. Não procuramos apenas por planetas que tenham água, mas por sistemas que possuam a capacidade de autorregulação. O sistema solar, em sua maturidade, revela-se como um laboratório de resultados divergentes que compartilham a mesma origem. A matéria orgânica encontrada em meteoritos e a presença de gelo em crateras polares de Mercúrio e da Lua indicam que os ingredientes fundamentais estão espalhados por toda parte. A diferença entre um mundo morto e um mundo vivo pode residir na capacidade de manter ciclos de feedback que impeçam os extremos observados em nossos vizinhos. Marte perdeu sua atmosfera porque não tinha massa suficiente para manter seu calor interno e, consequentemente, seu escudo magnético. Vênus perdeu seu equilíbrio porque não tinha um mecanismo eficiente para enterrar o carbono de volta nas rochas. A síntese moderna da astrobiologia propõe que a vida pode ser o fator que estabiliza um planeta a longo prazo. Na Terra, os micro-organismos e as plantas regulam a composição atmosférica, influenciando o efeito estufa e mantendo as temperaturas dentro de uma faixa que permite a existência de água líquida há bilhões de anos. Se a vida tivesse surgido e se estabelecido em Marte ou Vênus com a mesma intensidade, talvez o destino desses mundos fosse diferente. A exploração desses planetas nos força a ver a biologia não como um acidente final na história de um planeta, mas como uma força geológica de primeira ordem. A exploração das fronteiras do sistema, através de sondas que agora atingem o espaço interestelar, como as Voyager, nos dá uma perspectiva externa dessa dinâmica. Ao cruzar a heliopausa, essas máquinas nos mostram que o sistema solar é uma bolha de influência solar protegendo um conjunto de mundos contra o meio interestelar. Dentro desta bolha, a diversidade é a regra. Titã, a maior lua de Saturno, oferece uma síntese intrigante. Um mundo com uma atmosfera densa e ciclos de líquidos na superfície, mas onde a água é substituída por metano e etano devido às temperaturas extremamente baixas. Titã é um laboratório de química pré-biótica em escala planetária. Ele nos mostra que a complexidade orgânica pode ocorrer em ambientes que não se parecem em nada com a Terra. Se encontrarmos formas de vida em Titã que utilizam hidrocarbonetos como solvente em vez de água, nossa definição de vida e de zona habitável terá que ser completamente reescrita. A síntese aqui é a expansão do possível. Não estamos mais limitados ao modelo de planeta rochoso com água. Estamos aprendendo que o universo possui múltiplos caminhos para a organização da matéria. A geologia de mundos como Encélado, que cospe jatos de vapor de água e grãos de gelo para o espaço a partir de um oceano subterrâneo, confirma que o calor interno pode vir de fontes não neurogênicas, como a fricção de maré. Isso significa que luas orbitando gigantes gasosos podem ser mais propensas a abrigar vida do que planetas orbitando estrelas pequenas e instáveis. A arquitetura do sistema solar externo, com seus gigantes e suas cortes de luas ativas, sugere que a vida pode ser muito mais comum no subsolo de mundos gelados do que na superfície de mundos rochosos. Essa mudança de paradigma nos leva a reavaliar a importância das missões de retorno de amostras. Trazer rochas de Marte ou poeira de um cometa não é apenas um feito de engenharia, mas uma necessidade para a síntese final. Precisamos comparar as químicas de diferentes mundos em laboratórios terrestres para entender as variações da alquimia cósmica. O que aprendemos com a poeira de asteroides como Bennu ou Ryugu é que os blocos de construção da vida já estavam presentes antes mesmo de a Terra se solidificar. A vida não é uma intrusa no sistema, ela é uma consequência intrínseca da sua composição original. A síntese entre o que sabemos da Terra e o que descobrimos no espaço aponta para uma responsabilidade crescente. A tecnologia que nos permite observar o nascimento de estrelas em galáxias distantes é a mesma que nos alerta para os riscos de impactos de asteroides em nosso próprio quintal.
A monitorização de objetos próximos da Terra é uma aplicação prática da astronomia que pode determinar a sobrevivência da nossa espécie. Aprendemos com as crateras da Lua que o bombardeio espacial é uma realidade constante e que o intervalo de calma que vivemos hoje é uma janela de oportunidade que não deve ser desperdiçada. O conhecimento adquirido sobre o Sol é outro pilar desta síntese. Entender o ciclo solar de 11 anos e a física das tempestades geomagnéticas é vital para proteger a infraestrutura tecnológica que sustenta a sociedade moderna. O Sol, embora fonte de vida, é também uma fonte de risco. A síntese aqui é a integração da meteorologia espacial com a nossa vida cotidiana. Já não vivemos apenas na superfície da Terra, vivemos na atmosfera estendida de uma estrela variável. A exploração espacial também nos oferece uma síntese emocional e filosófica. O efeito visão panorâmica, relatado por astronautas ao observarem a Terra do espaço, remove as fronteiras artificiais criadas pela política e pela cultura, revelando a unidade biológica do planeta. Essa percepção é a síntese final da nossa jornada, a compreensão de que somos todos tripulantes de uma pequena nave espacial navegando pelo vazio. A fragilidade de Marte e a hostilidade de Vênus reforçam a ideia de que a preservação da Terra é o único caminho lógico para o curto e médio prazo. No entanto, a síntese não para na preservação, ela avança para a expansão. A ideia de terraformação, embora ainda no reino da teoria e da ficção, é a conclusão lógica da nossa compreensão da engenharia planetária. Se entendemos por que Vênus aqueceu e Marte esfriou, poderíamos, em teoria, reverter esses processos ou criar novos ambientes em mundos estéreis. A humanidade está a passar de observadora do sistema para uma força que pode, eventualmente, moldar os destinos de outros mundos. A história e a exploração do sistema solar revelam um sistema dinâmico, interconectado e repleto de lições. Passamos da tese da habitabilidade comum para a antítese da raridade e do isolamento, apenas para chegar à síntese da vida como um fenômeno resiliente que busca caminhos através do tempo e do espaço. A nossa vizinhança cósmica é um espelho onde vemos o nosso passado, o nosso presente e as várias versões do nosso futuro possível. Ao concluirmos esta fase da exploração, percebemos que cada missão, cada dado e cada imagem nos aproximam de uma compreensão mais profunda da realidade. O sistema solar não é apenas um lugar no espaço, é uma cronologia da matéria, tornando-se consciente. A jornada pelos limites do Sol dos planetas internos aos gigantes externos é a jornada da autodescoberta humana. O que encontramos lá fora nos ensina mais sobre quem somos aqui dentro, reforçando a ligação indissociável entre a poeira das estrelas e o pensamento que a observa. A complexidade das órbitas, a química das atmosferas e a geologia dos núcleos planetários formam uma música cósmica que estamos apenas a começar a ouvir. A síntese final é a harmonia entre o conhecimento técnico e a admiração pela vastidão. Estamos prontos para os próximos passos, munidos das lições de Vênus, dos avisos de Marte e da inspiração que a Terra nos proporciona. A exploração contínua, pois o universo é vasto e a nossa curiosidade é, por definição, infinita. Conclusão. A jornada que iniciamos na poeira de uma nebulosa primitiva e que nos levou através das fornalhas de Vênus e dos desertos de Marte chega agora ao seu ponto de reflexão final. Ao olharmos para o sistema solar, não como um conjunto de objetos isolados, mas como uma narrativa de sobrevivência e transformação, somos confrontados com a nossa própria posição na escala do tempo. A exploração espacial, longe de ser apenas uma busca por novos recursos ou territórios, revelou-se um exercício profundo de autoconhecimento. Aprendemos que a habitabilidade é um presente raro e que a fronteira entre um mundo vibrante e uma relíquia estéril é mantida por equilíbrios físicos e químicos de uma delicadeza extrema. Nesta visão panorâmica, o sistema solar deixa de ser um mapa de distâncias para se tornar um mapa de destinos. Vênus recorda-nos o poder destrutivo de uma atmosfera fora de controle. Marte mostra-nos o silêncio de um mundo que perdeu o seu fôlego geológico. A Terra, posicionada entre estes dois extremos, surge como o fator conciliador, onde a massa, a distância e a sorte biológica convergiram para criar uma anomalia consciente. A contradição entre a abundância de ingredientes para a vida e o silêncio absoluto dos nossos vizinhos
sugere que a inteligência não é um resultado garantido, mas uma conquista contra todas as probabilidades estatísticas do cosmos. Retomar o contexto do nosso sistema é compreender que vivemos num período de estabilidade excepcional dentro de uma história de caos. As temáticas da tese e da antítese, o calor sufocante e o frio mortal, encontram a sua síntese na nossa capacidade de observar e aprender com estas lições. O fator conciliador é a própria ciência, que transforma a luz distante em dados e o mistério em conhecimento, permitindo-nos prever o futuro através do estudo do passado alheio. Estamos no limiar de decidir se seremos passageiros passivos deste sistema ou se assumimos o papel de guardiões da consciência na nossa vizinhança estelar. A conexão entre o tema principal da exploração e os destinos de Vênus, Terra e Marte revela uma verdade fundamental. A vida precisa de tempo tanto quanto de espaço. A explanação final desta ligação mostra que a humanidade é o primeiro fenômeno no sistema solar capaz de compreender a mecânica do seu próprio berço. Se Vênus é o passado que falhou e Marte é o futuro que secou, a Terra é o presente que precisa ser preservado e expandido. A quebra de padrão na nossa compreensão ocorre quando percebemos que não estamos apenas a olhar para planetas, mas para versões alternativas de nós mesmos, espelhadas em rocha e gás sob a luz da mesma estrela. Esta percepção grandiosa eleva a astronomia de uma disciplina técnica para um imperativo existencial. A explanação das contradições entre a beleza do cosmos e a sua indiferença para com a vida sublinha a importância de cada passo que damos fora do nosso mundo. O silêncio de Marte não é apenas a ausência de som, mas a ausência de uma narrativa que nós, agora, temos a oportunidade de reiniciar. O cliffhanger desta história reside na última lacuna de entendimento. Saber se a vida na Terra é o início de uma diáspora biológica que preencherá o sistema, ou se somos apenas o último brilho de uma vela que se apaga num universo que prefere o repouso mineral. O respiro que o espaço nos oferece é a oportunidade de mudar este desfecho. A palavra final desta grande investigação é a responsabilidade. A resolução final que reconcilia todos os paradoxos planetários é que a habitabilidade não é um estado, mas uma tarefa. Ao amarrarmos o conteúdo desta jornada, fechamos o ciclo aberto no início. Os átomos que outrora flutuavam na nuvem protossolar agora organizaram-se em sistemas neurais capazes de questionar a sua própria origem. A reconexão lógica de todos os pontos mostra que a exploração de Marte ou o estudo de Vênus são, na verdade, formas de protegermos a nossa própria casa. Não há uma separação real entre a Terra e o resto do sistema. Somos parte integrante da mesma mecânica celeste. A consciência humana é a ferramenta pela qual o universo finalmente se vê e se compreende. A entrega final deste roteiro é a percepção de que a nossa sobrevivência a longo prazo exige que nos tornemos uma espécie multiplanetária, não por desdém pela Terra, mas por respeito à raridade da vida. O encerramento deste looping narrativo traz-nos de volta ao ponto azul pálido, mas agora com uma visão transformada. O conhecimento das dificuldades enfrentadas pelos nossos vizinhos torna o nosso mundo ainda mais precioso e a nossa missão ainda mais clara. A exploração do sistema solar é a maior prova da perseverança humana. Desde as primeiras observações de Galileu até aos rovers que hoje perfuram o solo marciano, a nossa trajetória é marcada pela recusa em aceitar o desconhecido como intransponível. Esta é a resolução dos nossos paradoxos. Somos pequenos em escala, mas vastos em compreensão. O destino que abateu Vênus e Marte serve como um mapa do que evitar, enquanto a nossa tecnologia e curiosidade servem como o combustível para o que podemos alcançar. A história do sistema ainda está a ser escrita, e nós somos os autores dos seus próximos capítulos. Concluímos esta análise com a certeza de que o silêncio do cosmos não é um vazio, mas um convite. As lições de geologia, atmosfera e evolução estelar convergem para um único ponto de decisão. O sistema solar ofereceu-nos o berço e as matérias-primas. Cabe-nos agora construir as pontes que garantirão que a luz da consciência não se apague quando o Sol inevitavelmente mudar. A síntese de tudo o que aprendemos é que a vida é a forma como o universo evita a entropia, e a nossa jornada é a expressão máxima dessa resistência. Nesta imensidão de galáxias e partículas, a nossa história é um breve mas intenso clarão.
A preservação do pálido ponto azul e a exploração dos desertos vermelhos e das nuvens ácidas são partes do mesmo esforço de sobrevivência. Olhamos para o céu não com medo, mas com o reconhecimento de que ali está o nosso passado e o nosso futuro. O sistema solar é o nosso domínio, o nosso laboratório e, finalmente, a nossa maior aventura. Que a clareza deste entendimento guie os nossos próximos passos entre as estrelas, pois a jornada para compreender o infinito está apenas a começar.